Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o crime previsto no artigo 149 do Código Penal, redução à condição análoga à de escravo. É um crime que está lá no capítulo dos crimes contra a liberdade. Nós já vimos todos os crimes contra a liberdade nessa sequência dessa playlist. Se você ainda não viu, depois desse vídeo, dá uma olhadinha. A gente viu lá desde o constrangimento ilegal, passamos por ameaça, perseguição, violência psicológica, sequestro, cárcere privado e agora estamos aqui no crime de redução à condição análoga de escravo. Portanto, é um crime dentre outros crimes contra a liberdade, mas ele tem um aspecto peculiar, muito característico. Ele trata de uma questão atinente à liberdade no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. A gente já vai ver como é que fica a configuração do tipo. Mas o fato de que ele constitui, em última análise, um crime de violação aos direitos do trabalhador, em sentido amplo, de fraude a direitos trabalhistas, em sentido amplo, por causa disso, esse crime especificamente, e a gente já começa a falar uma coisa importante a respeito dele, é de competência da Justiça Federal. Lembra que dentre as hipóteses de crimes de competência da Justiça Federal prevista lá no artigo 109 da Constituição Federal estão os crimes contra a organização do trabalho. Esse tipo penal, ele não está lá dentro do título crimes contra a organização do trabalho. O Código Penal tem um título específico dedicado aos crimes contra a organização do trabalho. Mas embora esse crime não esteja localizado, ele não esteja colocado no título dos crimes contra a organização do trabalho, ele também é assim considerado e, portanto, ele é de competência da Justiça Federal. Outro detalhe importante para falar a respeito desse crime, antes de entrar ali realmente nas suas características, é que ele pode muitas vezes se confundir com outros crimes justamente daquele capítulo, crimes contra a organização do trabalho. Existe um tipo penal bastante próximo a esse aqui, que é fraude a direitos trabalhistas. É o artigo 203 do Código Penal. Não é raro que o advogado entre no processo buscando uma desclassificação do crime do artigo 149, que é mais grave, para o 203, que é menos grave, fraude a direitos trabalhistas. Você vai ver que em muitas situações eles podem mesmo se confundir, mas o que vai distingui-los é sobretudo a gravidade, ou seja, não é qualquer fraude, não é qualquer violação a um direito trabalhista, não pagou uma verba trabalhista, que vai configurar aqui o crime de redução à condição análoga à de escravo. É preciso que seja uma situação grave, que seja uma situação extremamente violadora de direitos humanos e não de qualquer direito, enfim, embora todos os direitos sejam importantes e os direitos trabalhistas com muito mais razão, não é qualquer afronta a direito trabalhista que vai configurar o crime aqui em questão de redução à condição análoga à de escravo. Trabalhei uma hora extra, né, fiz um serviço inadequado para minha função. Não é isso que vai configurar o crime de redução à condição análoga de escravo, embora possa configurar o fraude a direitos trabalhistas do artigo 203. Agora, por outro lado, esse crime de redução à condição análoga de escravo não precisa, ele não exige privação da liberdade. A chamada escravidão moderna não precisa do encarceramento, do enclausuramento, do cerceamento físico da liberdade. Então veja, por um lado, veja como é sutil, por um lado ele não precisa de privação física da liberdade, mas por outro lado ele não se contenta com uma mera violação a um direito trabalhista. Tem que ser algo mais grave do que isso. Tipo o quê? Tipo o que a gente vai ver aqui. Tipo o que diz o nosso tipo penal. Então, vamos lá. Olha só. O tipo penal de redução à condição análoga de escravo tem uma conduta prevista no caput e depois condutas equiparadas. Ao todo, são 6 comportamentos. São
quatro comportamentos previstos no caput e mais 2 comportamentos equiparados que podem perfazer esse tipo penal. E você vai ver que os comportamentos do caput, eles têm menos a ver com a privação da liberdade física. O comportamento do parágrafo 1º, que são as condutas equiparadas, tem mais a ver com essa situação de privação de liberdade física. Aqui no caput não. Então vamos ver. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo. Aqui vale a pena até fazer um pequeno parênteses de cunho histórico, que é o seguinte. Quando esse crime foi introduzido no Código Penal Brasileiro de 1940, ele era só isso, reduzir alguém à condição análoga de escravo. E não dizia mais nada, mais nada. Então era um tipo penal extremamente aberto, reduzir alguém a uma condição análoga de escravo. Mas que tipo de escravo? Um escravo sexual, por exemplo, entraria aqui. Ele era um tipo muito amplo. Em 2003, ele sofreu uma grande reforma para ajustar esse tipo penal que já existia no Código de 40, reduzir alguém à condição análoga de escravo, às leis e aos instrumentos internacionais assinados pelo Brasil de proteção ao trabalhador. Então ele, na verdade, já existia, mas ele acabou servindo, vindo a calhar para servir do tipo penal que trata da escravidão no âmbito laboral, não em qualquer âmbito privado, como eu disse, sexual, mas no âmbito laboral. E aí nós temos o tipo tal como ele está hoje. Então, reduzir alguém à condição análoga de escravo de 4 formas. Submetendo-o a trabalhos forçados. Então, trabalho forçado. O que é o trabalho forçado? É aquele trabalho que eu não consenti em fazer. É um trabalho obrigatório, um trabalho compulsório que eu não concordei em fazer. Trabalho forçado. Jornadas exaustivas. Jornadas exaustivas. Mas veja, insisto, tem que ser algo grave, tem que ser algo frequente e tem que ser algo exaustivo. Não é? Não, fiz um determinado dia, fiquei até mais tarde no trabalho. Isso pode ser uma fraude a direitos trabalhistas, se isso não foi devidamente remunerado, mas não é redução à condição análoga de escravo. É preciso que a jornada seja exaustiva, sujeitando a condições degradantes de trabalho, degradantes, situações ou condições humilhantes, condições indignas de trabalho, Então aquele trabalhador que não tem uma condição mínima de ergonomia, de salubridade, de limpeza, de alimentação, esse tipo de situação, quer restringindo por qualquer meio a liberdade de locomoção. E aí a gente está falando especificamente da liberdade de locomoção, essa quarta figura típica é a que fala especificamente da liberdade de locomoção, mas em razão de dívida contraída com o empregador. Dívida. Isso acontece bastante naquelas propriedades rurais em que você não tem nenhum lugar para que o trabalhador possa fazer as compras de alimentação, de vestuário, e aí ele acaba tendo que comprar ali na venda do empregador e ficando com uma dívida eterna impagável. Então ele não tem nem como deixar o emprego porque ele tem uma dívida ali com o empregador e isso acaba restringindo a sua liberdade de locomoção. É a chamada servidão moderna. Então vamos recuperar o que caracteriza no caput trabalho escravo. 4 comportamentos: trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante, restrição da liberdade de locomoção por dívida com o empregador. Veja que isso não tem diretamente a ver com a privação da liberdade de locomoção, salvo esse último comportamento, por isso que a gente chama isso de escravidão moderna. Mas, por outro lado, não pode ser uma mera violação a uma lei ou a um direito trabalhista. Tem que ser algo sério, grave, profundo, profundamente ali ofensivo. Nas mesmas penas incorre quem? Então nós temos também as nossas condutas equiparadas. Nas mesmas penas incorre quem? Cerceia o uso de meio de transporte com o fim de retê-lo no local de trabalho. Aí sim
já tem mais a ver com a ideia da privação da liberdade física, né? Você não deixa a pessoa tá ali trabalhando numa fazenda longínqua e você não deixa ela usar o ônibus, não deixa ela usar o transporte da fazenda, ela não pode, portanto, sair do local de trabalho. Aí existe uma situação, digamos, mais clássica, né, de privação da liberdade física, cerceando o uso de meio de transportes, ou mantém vigilância ostensiva ou se apodera de documentos ou objetos pessoais com o mesmo fim de retê-lo no local de trabalho. Portanto, vigilância ostensiva ou apoderar de documentos sempre com essa finalidade de retê-lo no local de trabalho. Existem determinados ramos da nossa economia que são, digamos assim, pródigos, né? Claro, eu não estou querendo fazer generalizações, todos esses ramos são importantes para a economia, para o crescimento do país, então não estou, por favor, querendo generalizar, mas são ramos em que com alguma frequência se vê notícias de trabalho escravo, notadamente no ramo do extrativismo, né, ou da exploração agropecuária, né, das fazendas, na exploração de carvão, a gente vê muito notícia, eventualmente, desse delito aqui, e no ramo da indústria, mais no ramo urbano, né, no âmbito urbano, no ramo das indústrias têxteis, né, a gente tem aí inúmeras marcas conhecidas de vestuário cotidianamente aí envolvidas com denúncias de redução à condição análoga à de escravo. Então, para você ter uma ideia do quão amplo esse tipo é, que esse tipo não é propriamente escravizar, não pagar nada, botar ali uma algema, né, uma tornozeleira para não deixar a pessoa sair, não precisa ser desse jeito. E um aspecto, né, tem um aspecto que eu acho bastante interessante nesse crime, além do aspecto de que é de competência da Justiça Federal, isso é bastante importante, mas além disso, um aspecto que é interessante é o consentimento da vítima. É o consentimento da vítima, porque por vezes o próprio trabalhador, ele concordou com aquela situação, né? Já atuei em caso em que havia denúncia de trabalho escravo de trabalhadores que eram advindos da Bolívia, eram trabalhadores bolivianos que eram empregados numa indústria têxtil e eram ali, segundo o Ministério Público Federal, mantidos em condições análogas a de escravo. Não tinham hora de descanso, trabalhavam muitas horas por dia. Como eles eram bolivianos, eles tinham seus passaportes retidos e, portanto, ficavam com medo de não poderem se virar aqui no Brasil ou serem deportados, também não conheciam a língua, tinham condições muito indignas de trabalho, né? Não tinha copo d'água, o local em que eles ficavam alojados era sujo, enfim, né? Eram condições degradantes de trabalho, era nesse viés. Mas todos estavam ali porque desejavam, né? Eles haviam sido cooptados por um outro boliviano, né, que ia na Bolívia e perguntava quem queria vir trabalhar no Brasil nessas condições. Eles não eram enganados, não havia uma fraude. Eles queriam estar ali porque, né, por alguma razão, aquilo lhes parecia melhor do que o que eles tinham ali em seu próprio país. E quando eles foram resgatados pelo Ministério Público do Trabalho e foi feita uma rescisão ali do contrato de trabalho, o reconhecimento primeiro porque eles não eram sequer registrados, mas e alguns eram registrados, mas não tinham os direitos trabalhistas, enfim, foi feita uma regularização da situação trabalhista, muitos retornaram depois àquele local para procurarem novamente serem contratados queriam ser contratados nas mesmas condições, porque preferiam isso a voltarem para o seu país. Muito triste, né? Muito triste que alguém aceite ser submetido a uma condição degradante, porque senão vai morrer de fome, né? É uma perversão do sistema. Mas o fato é que o entendimento majoritário, amplamente majoritário, aliás, acho que pacífico mesmo, é que nesse delito o consentimento da vítima é irrelevante. Nesse delito, consentimento, a gente sabe que o consentimento do ofendido pode, em alguns crimes, excluir a tipicidade, em outros excluir a ilicitude. Nesse delito,
o consentimento das vítimas é irrelevante, porque se entende que dentro de uma relação laboral não há propriamente liberdade de consentir. Uma pessoa que está consentindo em ser explorada para não morrer de fome, ela não está numa situação de liberdade de consentir. Portanto, o consentimento da vítima não implica exclusão da tipicidade e nem exclusão da ilicitude aqui nesse delito. Muito bem. Prosseguindo aqui a análise do tipo, nós temos nesse crime duas causas de aumento de pena, duas majorantes. Então tá aqui, a pena é aumentada de metade se o crime é praticado contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, por motivo de preconceito, né? Ou seja, não basta que aquelas pessoas que estão sendo escravizadas pertençam a determinada etnia, pertençam a determinada raça, é preciso que a conduta tenha sido praticada por motivo de preconceito. Então, se dentre as pessoas escravizadas havia negros ou pessoas de origem da Bolívia, é preciso que o crime, para que haja a majorante, que o crime tenha sido praticado por motivo de preconceito, né, relativo a esses fatores, o que não é muito simples de provar. Já no inciso 1, basta que o crime tenha sido praticado contra criança ou adolescente, nos moldes do que prevê o ECA, né? Não é preciso que haja uma motivação especial, basta que o crime tenha sido praticado contra criança ou adolescente. Muito bem, então é isso o que a gente tem de mais importante a respeito do crime de redução à condição análoga à de escravo. É interessante notar que se houver mais de uma vítima, imagina que numa determinada fazenda sejam encontrados 15 trabalhadores em situação de redução à condição análoga de escravo. O que você acha? Haverá um único crime ou haverá 15 crimes? Haverá 15 crimes. Esse é um crime contra a liberdade. Portanto, cada pessoa privada ou restringida, tolhida em sua liberdade vai configurar uma vítima de um crime separado. Se, portanto, havia ali 15 trabalhadores mantidos em condição análoga de escravo, haverá 15 crimes em concurso formal imperfeito. Havendo multiplicidade de vítimas, haverá multiplicidade de crimes em concurso formal imperfeito. Tá certo? Agora, havendo multiplicidade de condutas, como eu falei, né, no caso no qual eu atuei, os trabalhadores eram ali mantidos em condição degradante, além disso, havia retenção de documentos, há, portanto, 2 crimes, não, né? A prática de mais de uma conduta realizada contra a mesma vítima ou contra as mesmas vítimas configura crime único. Ele é um crime que pode se protrair no tempo, portanto, ele não é necessariamente permanente, mas ele pode ser, e com muita frequência ele é um crime permanente que se protrai no tempo, e durante todo o tempo em que ele está sendo praticado, pode haver prisão em flagrante, e é, como eu disse, de competência da Justiça Federal por configurar um crime contra a organização do trabalho, embora não esteja previsto neste título especificamente. Tá certo? Muito bem, gente. É isso. Bons estudos e até a próxima!